Vamos continuar então o nosso tema que a gente trouxe na nossa primeira reunião, Meu Negócio Extensão de Mim. E hoje a gente vai conversar sobre os principais desafios, né, as dificuldades que a gente teve para chegar até onde nós estamos hoje, para finalmente nos conectarmos com os nossos negócios. E quem quer começar? Quer começar, Kelly? Eu achei que seria começar, velho. Olha. Não, porque eu fica, é aquela coisa, né? Eu falo muito também, né? Aí eu fico preocupada de ficar falando demais aqui. Começa e já sigo. É Mas verdade. eu vou então, eu vou puxar, tá, gente? Puxe, puxe, Vou puxe. começar aqui. Antes de empreender, quando eu estava no CLT, eu detectava em mim algumas dificuldades que eu precisei trabalhar para poder mudar, né? O meu nível, assim, digamos. E o que mais falava, o que mais chamava atenção, inclusive a percepção das pessoas dentro da empresa, era muito a questão da minha voz, do meu posicionamento. Então, porque eu, assim, gente, eu vou falar a minha idade aqui para vocês, tá? Só para contextualizar, eu tenho 35. No CLT, na época que eu estava no CLT, né? Ninguém nunca deu a idade que eu tenho. E aí tem um ponto, eu tenho um jeito mais assim sutil, doce, enfim, mais menina. E aí na empresa a minha voz não ressoava aquilo que eu realmente precisava passar de acordo com o meu cargo, entende? Então eu tive muito essa questão do visual ser muito jovenzinha. E aí, Fabi, a questão da paleta, que eu tinha tom, eu usava roupas no âmbito corporativo aqui, tá, gente? Eu usava cores mais fechadas, porque além de ter essa cara de menina, aí tem uma voz que as pessoas falam, ah, a Belly tem uma voz doce, meiga, tal. E aí a minha personalidade também juntava tudo isso, eu tinha muita dificuldade de me posicionar, a postura também, tudo isso era um conflito assim para mim em relação ao cargo que eu ocupava. E aí juntava com o fato de eu ser mais alegre e tal, e a minha autenticidade virava um fator de insegurança na hora de demonstrar autoridade. E aí era um ponto que as pessoas falavam, Beli, hum, coloca mais energia na sua voz, coloca um posicionamento maior assim na sua atuação, porque eu tinha muitas questões que eu estava resolvendo ainda, então para vir para o hoje, para o meu hoje, eu precisei trabalhar isso em mim. Inclusive a questão da autenticidade, sem drama, sem insegurança. Aí eu trabalhei a minha paleta pessoal, porque eu usava cores escuras, porque eu me escondia, porque eu tinha medo de não ser aceita por quem eu era, pela minha personalidade, pelo meu jeito. E aí eu usava cores escuras e quando na verdade não, né? Eu tenho muitas cores vivas que podem representar da mesma forma tanto a minha profissão quanto a minha personalidade e tá tudo bem, eu só precisava ajustar isso. Então, foi bem forte para mim. E aí eu precisei ir trabalhando isso. Depois que eu saí do CLT, eu já foquei nisso para poder transmitir uma outra mensagem. E em relação à minha paleta, a gente conversou no quem assistiu aqui viu, né? A gente falou sobre isso. Eu já estou transformando, né, o meu guarda-roupa, explorando um pouco mais das cores e deixando de me esconder, digamos assim, na minha personalidade. Estou confiando mais em mim. Então, é isso. Então, os principais pontos que eu trabalhei foram esses. E agora eu abro para E vocês você pediu ajuda, Bel? pedir. Precisei. Precisei que sozinha estava complicado. É que a gente acha que sozinha a gente consegue, né? E aí, quando chega num certo ponto, você fala, não tô conseguindo. Mas esse pedir ajuda é difícil, né? É difícil enxergar que a gente precisa de ajuda. Eu tive essa dificuldade no começo, mas assim, pensando em mim, assim, ai, de pedir ajuda, eu não tenho propriamente uma dificuldade. Mas sabe aquela coisa de você querer provar para você que você é capaz de fazer sozinha?
tem um ladinho ali que fala, nossa, mas será que você não é capaz de aprendendo, sei lá, com vídeos no YouTube, referências e tal? Só que tem uma hora que se você quer realmente evoluir, você fala, eu preciso que alguém me conduza nesse sentido, sabe? Então eu precisei pedir ajuda, sim, sabe? Não Legal, dá. muito É legal. dar uma, a É, gente se sente sozinha, né? Quando a gente começa, dá muita solidão. Ah, e tem outro ponto, a questão da ambiência, porque eu fui majoritariamente envolvida por mentalidade não, gente, eu não gosto, eu tenho, tem risco de ser mal interpretado, mais pessoas que consideram mais seguro, digamos assim. Talvez vocês me ajudem a expressar melhor o CLT do que o empreendedorismo. Então, menos pessoas com a mentalidade empreendedora e mais pessoas com a mentalidade de CLT. Então, para eu trabalhar sozinha, digamos assim, eu precisei buscar a ambiência, porque senão eu ia enxugar, sabe, muito do meu sonho. Eu ia ter que me enquadrar na ideia de trabalhar para outra pessoa, quando na verdade eu queria trabalhar para mim. Acho que eu consegui explicar, gente, o que eu queria dizer? voltar o que você era, né? E que não era feliz. Eu já não estava mais feliz, né? Porque eu entendi que eu queria realmente fazer a minha marca, passar a minha mensagem, fazer do meu jeito. E o CLT foi um ciclo. Então, quando passou esse ciclo, eu falei, tá, agora eu preciso me preparar para aquilo que eu quero realizar. Foi aí que eu entendi que eu precisava de ajuda. Ajuda. Importante. Perfeito. Então, Legal. E na sua. Gente, eu sou muito curiosa. Vocês estão me ouvindo? É que me tá Sim. travando um pouco para mim. E na sua família tem alguém empreendedor? meu pai. Uhum. É Meu pai, muito meu bom, pai é né, a quando minha tem uma primeira referência. referência. Ah, Oi? É muito bom quando tem uma referência, né, por Sim, perto. sim. É ele. E Acho que, agora, acho que puxei, né? Isso dele. vamos perguntar para a Fabi qual foi o maior desafio dela. ixi. Tipo, eu tenho que escolher Gente, eu acho um para assim. falar? É, não, é assim, eu acho que eu não tive um desafio, porque eu sou uma pessoa assim, quando eu tomo uma decisão, é difícil tomar a decisão, né? Tomar o primeiro passo. Eu acho que eu fico noites e noites sem dormir para tomar quando é uma decisão muito importante, a minha cabeça vai a mil. Então, eu como a cadeira, a parede, o computador, tudo que vem pela frente. E eu também não durmo. Então, assim, quando eu tenho uma decisão muito difícil, eu penso bastante. Mas eu tomo uma decisão e acabou. Eu acho que para mim o mais difícil é o que eu estou passando no momento. Porque a decisão eu tomei, eu estou seguindo, só que eu escolhi, vamos dizer assim, eu podia ter escolhido não mais fácil, mas eu poderia ter escolhido uma coisa que financeiramente eu não precisaria aplicar. Uhum. Então, hoje, para eu ter a loja, eu tenho que gastar muito para poder ter um retorno. Eu sei que o retorno de você ser não ser um CLT, ser um PJ, ele demora, né? Tem uma trajetória aí no mínimo de um ano. Mas quando você tem que investir não o seu tempo, mas sim o seu dinheiro, isso eu acho que é a parte um pouco mais difícil, que é a que eu estou passando hoje, porque eu não tenho loja física, eu tenho loja de e-commerce, e no meu doce ilusão, eu achei que o e-commerce ia ser mais fácil do que ter uma loja física. E hoje eu já acho diferente, porque as contas para uma loja de e-commerce é tão alta, gente, vocês não têm noção, que ela bate fácil aí um aluguel Não. porque eu tenho que ter um custo fixo da plataforma, um custo fixo da onde você insere seus produtos, um custo fixo do correio, um custo fixo do espaço que vai ter seu estoque, um custo altíssimo de estoque, mas isso na loja também teria. Um custo fixo de você ter que ter modelo, você ter Uhum. fotógrafo, de você ter o marketing, de você ter
um custo para ingerir no Instagram, no Google Ads. Então, enfim, Vai somando, né? são várias interferências aí no meio. Então, tem horas que você fica assim, eu falo que tem os dois lados, o anjinho e o diabinho, né? E aí você fala, o empreendedor, eu tenho a força, eu vou fazer. Por isso que eu te perguntei, Isa, porque é difícil, né? Você falar, meu Deus, eu peço ajuda, eu quero fazer, eu sei fazer, eu vou estudar, não sei, mas eu vou atrás, eu vou. Mas o outro lado tá aqui falando, meu Deus, o dinheiro que eu guardei para minha aposentadoria já tem que começar a mexer. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, nessa vida tudo não é dinheiro. Mas meu Deus, agora eu não preciso, não consigo nem no cabeleireiro. Ai, meu Deus, mas é minha imagem que eu estou passando. Ai, meu Deus, então assim, gente, é um momento que você fala, jogo tudo para cima e volto a ser a CLT? Uhum, Ou não? uhum, Eu vou ser a super mulher, aquilo que eu quero, qual é o meu objetivo, será que eu aguento mais um pouco? O financeiro aperta e aperta e aperta e aperta, e aí vem os impostos que cada vez estão mais altos, e aí você quer contratar pessoas, e aí que vem o desespero maior. uhum. Para você trabalhar com internet, você tem que contratar a molecada, que é quem é mais Sim. ágil no Instagram, é mais ágil, muito mais, porque da minha idade, o pessoal da nossa faixa etária nunca teve costume de ficar pelo Instagram, postar e não sei o que. Eu nunca fui uma pessoa de aparecer. E aí você contrata, lógico, eu sei que todo mundo faz no seu tempo, todo mundo tem o seu jeito, mas você vê que a molecada não tem essa responsabilidade que a gente tinha antigamente. Gente, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos porque eu precisava pagar a escola. Então, como que você, com 19, 24 anos, você não tem nada, nem almeja nada? É choque E de assim, geração. É. muito, muito. E assim, eu estou fazendo uma entrevista atrás de entrevistas, entrevistas. Fiquei com uma mocinha 45 dias, não deu certo. Se em menos de 30 dias, poxa, na minha cabeça, né? A gente que é empreendedor, vocês vão me entender. Na minha cabeça, você está no lugar, em menos de 30 dias, você tem que fazer, você tem que dar o gás, você tem que mostrar o seu melhor, você tem que, nem que, né? Na maioria, você faz, fui contratada e dá uma acalmada. Mas nem antes dos 30 dias. Então, assim, é um choque mesmo. Você falou a palavra certa, é um choque. E você precisa de ajuda porque você faz tudo, porque o empreendedor faz tudo, né? Você Exato. lava o banheiro, você passa o aspirador, É. você passa a roupa, você vende, você tem que achar cliente, você é a modelo, você faz o Instagram, você faz os core, você faz tudo. E aí, quando você fala, meu Deus, eu preciso dar o segundo passo, né? Segundo step. Mas como? Você precisa de ajuda. Exatamente. Aí essa ajuda é difícil achar. Então, acho que a fase mais complicada é a fase onde eu estou hoje, que é essa, é captar alguém que seja proativo e alguém que tenha vontade de trabalhar. Essa é a minha maior dificuldade hoje. Uau. Agora eu pergunto para Cris. Oi, então, eu aqui só ouvindo, né, e anotando os Concordando. pontos que eu achei, anotando os pontos que eu achei bem importante que elas foram falando, né? E um deles é vencer o processo, buscar ambiência, investimento, objetivo, propósito e ajuda, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristina Ruccherti, eu sou terapeuta, psicanalista, especialista em fortalecimento emocional. E o meu maior desafio hoje, Uau, hein? o meu maior desafio hoje, gente, é que eu trabalho há 6 anos de CLT, é conciliar tudo isso.
Então, assim, é um desafio, né? Não é o primeiro desafio que eu passo na vida. E há algum tempo atrás, viver o processo foi o que me fez desistir muitas vezes, Hum, sabe? Dos meus objetivos. Então, eu acho que a dificuldade maior para mim hoje é superar o processo, porque a gente sabe que o processo é desafiador. Tu sim. sabe que o processo de tu captar clientes, pacientes, ainda mais eu que trabalho de forma autônoma, acaba sendo desafiador. É Hum, desafiador você conciliar casa, família, um outro trabalho, filhos, pacientes, Instagram, só porque a gente tem que focar no objetivo, né? Se a gente alinhou, eu anotei uma palavra aqui, ó, objetivo e propósito. Se a gente tem um objetivo e se a gente tem um propósito, a gente sabe o porquê que a gente está aqui, né? E essa é a questão da ambiência também, que foi a Belle que trouxe, né? A questão da ambiência é importante. Então, para mim, estar hoje aqui com mulheres empreendedoras que buscam, que passaram desafios assim como eu, para mim é uma forma de fortalecimento. Por quê? Porque eu trabalho com fortalecimento emocional das mulheres. Eu uhum, trabalho com fortalecimento de emocional de mulheres fragilizadas desde a infância, né, que às vezes passaram por medos, por uhum. traumas, crenças, bloqueios, e isso, gente, interfere diretamente na nossa vida adulta. Não tem como, né? Isso interfere na nossa vida adulta. Então, e para Ô, mim Cris, você é de São fortalecer, Paulo? eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Ah, É um pulinho, Tem algum Fabi. sotaque? é Tem um algum sotaque? pulinho. É? Eu acho que Quem tá é o falando? áudio da Chay. É o teu filho falando, Chay? Mamãe daquela. É. Desculpa, Cris. Tranquilo, gente. Eu tô ouvindo bem certinho aqui, tá? Então, assim, fortalecendo o emocional, né, das mulheres que eu trabalho, mas para isso eu precisei fortalecer meu emocional também, né? Eu precisei fortalecer meu emocional para poder fortalecer o delas. Então, por muito tempo eu trabalhei em outra área, eu trabalhei com mulheres e eu trabalhava com a parte externa, né, de trabalhar a autoestima da mulher da parte externa, de cuidados, só porque sem eu saber eu já trabalhava a parte interna também. Sem eu saber, eu já estaria trabalhando a parte interna delas. E por um tempo eu esqueci disso. Eu comecei a trabalhar na área que eu trabalho hoje, esqueci, abandonei, e foi um momento que eu precisei, sabe, resgatar tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha estudado, e falar assim, por que não trazer isso para outras mulheres? Só porque para isso a gente precisa viver o processo, né? Então é isso que eu estou vivendo, eu estou fortalecendo mulheres, né? Trabalho com técnicas específicas, mas também preciso fortalecer essa parte da ambiência. E você está Você indo a falou. um propósito, né? A uma missão, É, assim, uma missão de vida, realmente. e é bem interessante, assim, porque às vezes quando a gente inicia numa coisa, porque faz menos de um ano, né, que eu tô atuando nessa área. Faz muito tempo que eu estudo sobre isso, sabe? Mas um ano que eu dei a cara para bater, não, vou fazer isso, vou trabalhar com mulheres e vou fortalecer o emocional delas. Só porque é engraçado, porque quando tu começa, tu parece que diz, não, cara, mas será que eu vou estar realmente fortalecendo o emocional dela? Será que eu tô fazendo? Vem as dúvidas, sabe? Uhum. E aí tu começa a ver os resultados. Aí tu começa a ver o resultado dela. E tu começa a ver os áudios. E tu começa, não, tu mudou minha vida. Aí tu começa a ter certeza que tu tá no lugar certo. Isso que Aí você impulsiona, falou. né? Uhum. É, na realidade, assim, tudo O na vida é um reforço. processo e é um ciclo, né? Tudo na vida é um processo. Então, no momento agora, e eu sei que isso me foi colocado e não foi colocado por acaso, né? É o momento, sabe? Eu tenho que, eu acredito, né, que eu tenho que aproveitar o máximo de mim, né, no que eu tenho para poder oferecer para essas outras mulheres que a gente sabe que tem muitas que precisam. Exatamente.
Você sabe que você falou uma frase que condiz muito com o meu slogan. O slogan da minha loja é para quem vive muitas em uma. Porque a mulher é isso. Ela é mãe, ela é É, esposa, ela cuida do cachorro, ela cuida da comida, ela cuida da roupa, ela cuida da casa, ela cuida de tudo. E no momento ela acaba se esquecendo. Mas aí exatamente. e aí que vem esse resgate, é o que a gente até conversou no encontro passado, né? É bem legal. Muito parabéns, viu? Muito, muito interessante. Obrigada. Né? E esse resgate precisa acontecer, né? Principalmente esse resgate com nós mesmas, porque a gente pode sim cuidar do outro, né? A gente tem uma missão, a gente tem um propósito. Tu, pelo que passou, tem uma loja, né? Tu ajuda mulheres também, trabalha com autoestima, mas a gente não pode esquecer da gente, né? A gente é a peça principal. A gente precisa cuidar do nosso emocional, a gente precisa saber que às vezes a gente tem momentos de descanso também, né? Que o descanso é necessário. A gente precisa usar estratégias para a gente não se sobrecarregar, né? Então é importante a gente ter estratégias também, porque como que uma mulher vai lidar com tantas demandas? Precisa de estratégias e também precisa de prioridade e também precisa de tempo, porque a gente tem que entender que não vai ser a vida inteira assim. É um processo que a gente está vivendo, né? Então tem que ter data, não, até essa data eu vou passar por isso, mas depois não. E daí isso motiva a gente não desistir, porque o que faz a gente desistir às vezes é a gente não ter uma data, é a gente não ter uma estratégia. Então a gente tem desses pontos alinhados, fica bem mais leve, né? A gente Exatamente. levar isso adiante. Perfeito. Quem entrou aqui hoje é a Thaís? A Thaís vai Bem-vinda, estar Thaís. bem-vinda. Oi, meninas, boa noite. Eu cheguei aqui, mas eu tava acompanhando vocês, viu? Já tava ouvindo aqui. Eu tava aqui nos bastidores aqui de família também. Ai, ótimo! Já que essa é a próxima a falar sobre o seu desafio, você quer escutar um pouquinho mais para depois falar? Eu vou escutar um pouco mais. Eu tô escutando aí vocês. Tá bom? Chay, conte para nós o maior desafio. Meu maior desafio, se eu fizer um resgate assim de todas as vezes que eu mudei a minha atividade profissional, que eu também comecei na CLT, foi eu sempre achar que era só chegar e trabalhar. Eu não entendia por que que as pessoas complicavam tanto, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, questionava. E eu sempre fui uma pessoa mais de receber, né? Sempre doar. E se eu encontrava uma pessoa que era mais uma pessoa de exigir, eu tinha esse embate. Hum. Porque eu não conseguia entender essa dualidade, né? Do doar e do receber. Então, eu sempre fui uma pessoa de doar, nunca fui uma pessoa de receber. Então, essa de receber sempre foi a minha maior dificuldade, sabe? Eu consigo enxergar isso hoje com clareza, porque foram várias vezes que eu me embati comigo mesmo, né? Um embate que você tem com você mesmo, né? Você começa aquela coisa que eu acho que eu vou resgatar um pouco do que eu falei antes. Você sempre acha que você está criando uma situação, que aquela situação existe, que você está inventando. Não, não é possível, acho que eu estou inventando, porque o embate chega a ser tão forte que você acaba acreditando que não é real, que é coisa da sua cabeça. E quando eu falei, não, não é da minha cabeça, né? As pessoas são assim, eu não sei se é uma ingenuidade de você estar sempre num espaço que você tem pessoas que você se dá bem com aquelas pessoas, pessoas que te tratam bem, pessoas que querem ver seu bem. E nas outras que eu tive essa dificuldade, era justamente com pessoas mal intencionadas. E eu não conseguia acreditar que existiam pessoas que queriam seu mal, né? Chega a ser uma ingenuidade, porque, assim, com 18 anos eu fui embora, eu morei fora. Então, quando você mora fora, não tem essa coisa do brasileiro, né? Desse jeitinho brasileiro. Vou passar a perna, vou ter uma vantagem em cima daquela pessoa,
vou prejudicar financeiramente aquela pessoa. Então, quando eu me vi nesses embates de pessoas me prejudicando, eu acabava me culpando, né? Eu falava, não, isso aí foi porque eu fui boba, eu fui ingênua, eu deixei a pessoa fazer isso comigo, sabe? Tomava para mim toda aquela responsabilidade, sendo que não, né? Quando acontece algum problema, se você está num grupo, são várias pessoas que estão envolvidas naquilo. E se você está numa relação que tá só o embate com outra pessoa, aquela outra pessoa também tem responsabilidade naquilo. Você não tomar para você as dores. É o que a Cristina falou um pouco, resgatando isso. Na hora que você vê que você sabe aquilo que você quer, você tem clareza em mente que você quer, você vai fazer o quê? Você vai embora, né? Vai falar, não, eu não quero mais isso para mim, esse é o meu limite, ponto e acabou. E não postergar. Falar, não, ponto, acabou. E não ter aquela, né? Ai, meu Deus, eu vou jogar fora todo esse tempo. Né, gastei toda a minha energia nisso. Deixar embora, mas isso, sabe? Deixar as coisas fluírem. O que não for seu, deixa embora. Eu acho que isso é a maior dificuldade que eu tive na minha relação, assim, de trabalho, sabe? Com funcionário, assim, é nota. É o que a Fabi falou. Um funcionário, eu acho que é a parte mais complicada. De você querer delegar para outras pessoas, porque você sabe que você não dá conta, você não dá e Hum. ponto. Você não dá. Isso aí é ponto fixo, né? Porque se É você for dar fato, conta, né? você vai ficar doente. Você vai ficar E doente. tudo bem, né? Aceitar isso. Eu não dou conta. Tá tudo E bem. Eu não sou menos por isso. Essa é, parte, ter que aceitar isso e falar, tá tudo bem, faz parte. Vamos é, lá. é um desafio. Para mim foi um desafio. Só para complementar, essa parte que a Char trouxe é bem interessante, porque muitas de nós às vezes carregamos culpas, né? A Sim. gente carrega culpas que às vezes não é nem da gente. A gente, às vezes, para se sentir merecedora de alguma coisa, a gente vai aceitando, não falando não, falando sim para tudo, sobrecarregando os nossos limites, às vezes só para ser reconhecida, né? Então a gente acaba falando sim para os outros, né? E não para a gente mesma. E além disso, a gente se culpa, né? Exato. Então olha como é importante a gente, né, às vezes fazer essa troca, buscar autoconhecimento, saber se posicionar, dizer sim, dizer não e delegar, né? Quando a gente não pode delegar, é importante a gente priorizar, né? O que que a gente pode estar priorizando? Então, tem coisas que a gente se ocupa que nem é tanto prioridade assim, né? Então a gente tem que ver o que que de fato é prioridade, o que que é emergência, né? Porque prioridade a gente tem bastante, isso é fato, né? Só porque o que que é emergência? E daí a gente acaba, né, deixando o processo mais leve, Com né? Eu falo isso porque eu vivo isso, sabe? É muita demandas, é muita coisa. Então eu precisei me organizar, né, dessa maneira para poder lidar com tudo isso. E tem coisas que para a gente é inegociáveis, tem coisas para mim que é importante, sabe? Uhum. Eu até comentei com a Kelly outra vez que eu também faço trabalho voluntários com criança, sabe? E para mim é importante fazer isso. É importante transbordar na vida de uma criança também. Então, tem coisa que a gente não pode não consegue delegar porque tu tem que fazer, mas tu alinhar o que que é prioridade, só para concluir essa parte. Ótimo, ótimo. Thaís, quer compartilhar com a gente seu maior desafio vivido? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim, Eu vou até ficar aqui no meu quarto, que aí aqui a dificuldade é essa atualmente, né? Esse processo aqui em casa, família e tudo mais. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís, tenho 27 anos, sou psicóloga também, trabalho na linha da área de TCC.
né? Estou atuando atualmente há 5 anos. E o meu maior desafio atualmente é essa nova modernidade, posso dizer assim, na minha vida pessoal e profissional também. Porque quando eu comecei a área da psicologia, eu já fui direto para a clínica, né? Assim que eu me formei, eu já me ingressei na clínica. E para mim foi um desafio também, porque eu era tesoureira, eu não tinha nada a ver com a minha função, que eu trabalho hoje na área que eu formei. Eu era tesoureira de um supermercado na época. E para mim foi muito difícil também desapegar do CLT, porque trazia inúmeras inseguranças do que vinha por aí, do que eu poderia passar, o que estava me esperando. E quando a gente sai da faculdade, pelo menos eu senti muita essa insegurança. Eu sabia a parte teórica, mas a prática eu saí praticamente crua da situação, né? A faculdade ela passava o básico do básico. Então, para mim foi tudo muito desafiador desde o início. Então, quando acabou a tesouraria, quiseram me colocar como encarregada, e aí eu não aceitei. Eu falei, bom, agora é o momento, ou eu entro para psicologia, ou ela vai ficar estagnada mesmo, e eu não vou seguir a área. E aí eu fui, me arrisquei, fui logo parar em 2 clínicas. Eu sou aqui de São Paulo, de Itaquá, e trabalhava em Guarulhos e em Itaquá. Então, assim, são cidades totalmente diferentes, são totalmente contramão. O ambiente de trabalho também era muito diferente um do outro. Então, para mim, foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo que foi desafiador, trouxe uma experiência, uma carga assim muito boa. Além das amizades que eu fiz nas 2 clínicas, as experiências que eu troquei com psicólogos assim que já estão na área há bastante tempo. E aí, para mim, foi toda uma modificação. E aí, com o tempo também, as 2 clínicas estavam pesando devido à demanda, né? A gente sabe que trabalhar em clínica não é fácil, principalmente por convênio, tem esse excesso, né, de demandas e poucos atendimentos. Então, eu acabei saindo de uma clínica para ficar somente uma, só que aí veio a novidade que eu estava grávida. Então, foi outro tour, assim, na minha vida de muita reviravolta. E aí foi quando eu saí das clínicas. Eu até trabalhei até meu último mês de gestação, na única clínica que eu fiquei. E depois que eu ganhei minha filha, eu me dediquei somente aos atendimentos online. Mas também não foi um processo muito fácil, porque a insegurança bateu, a questão financeira também, porque do online para o presencial é muito diferente. Tem pessoas que sim se adaptaram muito devido à pandemia, muita gente se identificou fazer tudo online, né? Acessibilidade, o conforto. Mas tem pessoas que ainda têm essa questão do contato físico, do acolhimento, do abraço, do olhar, pele com pele, né? Podemos dizer assim. Então, para mim foi desafiador nesse sentido, mas o que me trouxe a segurança foi de saber que o meu trabalho ele foi tão importante na vida dos meus pacientes que muitos deles me aguardaram. E aí, quando eu retornei somente no online, muitos deles quiseram continuar, mesmo que não tivesse esse contato presencial comigo. E aí também foi toda uma readaptação, né? Nova casa, vida de casada, vida de mãe. E até hoje eu ainda venho com esse desafio, né? Agora eu tava até comentando com a Bélia, eu falei, Bélia, é você mesmo para me impulsionar, para me ajudar, para tipo assim, para não desistir, porque não é fácil. E a época de férias aqui eu tô já endoidando, não vejo a hora de voltar à rotina, porque é, sobrecarga muito mais, né? E as pessoas trazem muito isso, mas trabalhar home office é mais tranquilo, né? É mais de boa, você só fica em casa. Não, gente. Trabalhar em home office é um dos maiores desafios da vida, né? Principalmente nós mulheres, porque a gente que tem essa demanda de casa, filho, trabalho, você tem que conciliar, né? E às vezes não sai como você planeja, né? Eu sempre trago aquela estruturação semanal. Mas pode acontecer do filho ficar doente, você ficar doente, acontecer imprevistos, né? E eu não trabalho somente na parte de psicologia. Eu ainda continuo também, até para dar conta do meu orçamento no momento, né? Eu trabalho junto com uma amiga da faculdade também, então eu trabalho no administrativo com ela. Então é administrativo, é os meus pacientes, é supervisão, então fica muita coisa também. Mas assim, eu trago sempre comigo aquele consenso, né? Diz que a mulher é o sexo frágil, mas eu não entendo onde foi que as pessoas identificaram essa questão do frágil, né? Porque a mulher era uma das, podemos dizer que é a maior questão, né? A mulher é a maior
como é que podemos dizer, que tem a maior funcionalidade na vida, né? Desde ser Potência, essa é a palavra, isso potência. Isso mesmo, Fabi. Potência. Por quê? Porque a gente sobrevive num mundo muito machista, né? Desde ali da nossa infância, a gente já tem que se adaptar à vida de mãe, à vida de dona de casa, de cuidar dos irmãos mais velhos, de saber fazer alguma coisa dentro de casa. Então a gente já cresce nessa responsabilidade que muitas vezes a gente nem quer assumir, mas é imposto isso pra gente, né? E de alguma forma só vai demandando. Quanto mais você vai crescendo, vai virando mocinha, você só vai demandando ainda mais responsabilidades, né? Então, foge muito de cogitação, é essa frase que até hoje eu queria entender quem foi que deu essa ideia dessa frase de trazer sobre o sexo frágil de ser mulher, porque é uma demanda muito grande. E eu ainda me pego, né, pensando, será que eu vou dar conta? Porque hoje a minha filha está com 1 ano e meio, mas e até lá, né? Eu tenho os meus pacientes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que na área da psicologia os pacientes não são para sempre, eles não são fixos, porque lidar com a dor também é um processo muito doloroso, então nem sempre eles estão ali com você o tempo todo. Às vezes eles ficam de 3 a 4 meses, ou pode ter paciente que fica com você de 1 a 2 anos. Então, é um processo desafiador, que muitas vezes eu me pego pensando, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não vou precisar ainda voltar para o CLT? Já pensei nisso também, mas apesar dos apesares, eu ainda consigo, né, dentro da psicologia, dentro ainda desse trabalho extra que eu faço, conseguir ter uma condição financeira que eu consigo arcar com as minhas contas e pensar sempre positivo. Foi essa a minha escolha. E de quando vem os feedbacks do meu trabalho, eu vejo que ainda é a opção certa. Uau, Que lindo, Sensacional. muito bom. muito bom. Que Quando, aula. quando a gente levantou esse tema, né, qual é o maior desafio vivido? Antes de ouvir todas vocês, eu tinha uma ideia do meu desafio. Aí depois que eu ouvi todas vocês, meu Deus, mudei todo o roteiro do desafio que eu ia falar. É, porque assim, se for ver, o maior desafio talvez seja o que nós estamos vivendo atualmente hoje, né? Porque quando a gente passa por aquilo, se torna menor com o desafio que vem pela frente. É. E foi ontem que eu estava conversando com um amigo no Japão, ele organiza eventos de palestrantes. E aí, como que você tá? Eu falei, tô ótima. E aí, qual é a novidade? Falei, vou ter campeonato sul-americano em setembro e eu estou também me preparando para o lançamento em outubro. Eu falei, eu confesso. Sabe, eu baixo a guarda quando é um amigo que eu posso pedir ajuda. Eu tô com medo. Aí ele responde assim, mas do que você tá com medo? Aí eu pensei, lógico, do lançamento. Ele, eu achei que você tava com medo do campeonato sul-americano, de levantar o peso. É outro tipo de peso, né, Kelly? Outro tipo de peso. Eu falei assim, mas olha, eu fazia isso e agora eu tô parada. Já tem 2 anos que eu tô no Brasil, eu não tô mais indo pro Japão fazendo lançamento e desta vez fazer sozinha. Porque quando comecei a investir para eu evoluir profissionalmente, eu comecei a ir nas palestras, sabe? E ter mentora para me direcionar. Porque eu sou muito ativa, eu quero resultado. Eu quero evoluir, eu quero fazer diferente dos demais. Então, eu desenvolvi, vamos dizer assim, um perfil mais de liderança, sabe? Vou na frente, e quando eu olho para trás, tem gente aí fazendo o que eu faço, enfim, né? E quando eu comecei a aprender muito com a mentoria, desenvolvimento pessoal, uma coisa assim que me falou muito, chamou a atenção é, se você não consegue chegar onde você quer chegar, é porque te falta conhecimento. Eu falei, nossa, que simples, lógico. Eu tenho que buscar conhecimento? Beleza. Então, eu ia atrás. Estratégia. Aí eu virei uma estrategista para tudo, até para comprar sabão em pó. Tipo assim, pequeno, tinha que ter estratégia, sabe? Me vi isso agora. Um exemplo. Nossa, estratégia para tudo. E a Chay, que agora a gente está convivendo mais, né, Chay? Ela sabe, é estratégia. Vamos pensar numa estratégia para tudo. E numa das mentorias que eu fui na palestra,
Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, quando falou de liberdade financeira. Gente, liberdade financeira foi, ó, estalinho. Mas antes desse estalinho, foi quando minha mentora falou assim: olha, você tem a sua fase bebê, criança e adulta do seu negócio. E que fase que você está? Aí eu pensei assim: ah, adulta? Adulta, né? Porque eu já tenho 5 colaboradoras, eu montei um espaço, já tenho minha empresa, já tenho instituição, né? Não. A fase adulta é quando tem assim, você sem trabalhar, o dinheiro girando para você. Eu falei, como seria isso? Aí entrou o quê? O marketing digital, né, gente? Os produtos Que delícia, digitais. né? Quando a gente chegar Ah, nessa fase. eu falei, como que é isso? Aí começou a falar sobre liberdade financeira. Eu falei, liberdade financeira é ter o dinheiro de sobra para comprar o que quiser, né? Vamos dizer assim. Para quem trabalhou no Japão, sabe que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você consegue. Então, assim, é muito natural você conseguir andar de Audi, Mercedes, entende? O que você quiser. Aí, quando eu falo liberdade financeira, é quando você consegue ter um trabalho que você trabalha e ajunta o valor de 6 meses sem você precisar trabalhar. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Isso é liberdade financeira. Não é liberdade financeira ter um salário fixo por mês que paga minhas contas. Aí eu comecei a fazer estratégia. Falei, já sei. Eu vou começar a ministrar curso no Japão e vou ficar o ano todo no Brasil. Aí o pessoal, você é louca? Louca, como que você vai fazer isso? Ou você quer morar? Eu quero morar no Brasil, junto com a minha família. Mas eu quero trabalhar no Japão. Como que você vai fazer isso? Aí, gente, foi a pandemia, aconteceu uma série de coisas que eu vou pular essa parte, tá? Foi um resgate, assim, pessoal, que realmente me fez, assim, encontrar com essa estratégia. Aí eu fiz a minha primeira turminha de curso, atendimento, curso. Em 6 meses eu conseguia juntar um dinheiro para mim ficar 7, 8 meses no Brasil. Eu falei, uau, eu vou comprar passagem, daqui 7, 8 meses eu volto para ministrar curso. E assim, Top. todo ano. Até o ano retrasado que eu percebi, eu falei, meu Deus, eu não paro em lugar nenhum, eu não tenho relacionamento, passei dos 40, vou ficar solteira até quando? Ninguém me quer, né? Porque, oi, prazer, daqui 7 meses, ó, tô indo pro Japão, tchau. Né? Então, assim, no primeiro ano, eu fiquei 4 meses no Japão. Aí, no segundo ano, no primeiro ano eu ministrei curso, fiquei 7 meses, depois voltei, fiquei 4 meses, aí depois eu fiquei mais 10 meses. Então, nesses 10 meses, ou 9 meses que eu ficava aqui, eu investi em mim. Curso de desenvolvimento pessoal, ia na palestra, ia viajava sozinha, ia para São José do Rio Preto, workshop, Maringá, workshop, sabe aquela vida assim? Aí um dia minha mãe falou assim, filha, então, vamos conversar. É que você passou dos 40, né? E toda hora você de mochilinha para lá e para cá, mala, né? Isso preocupa a gente. Eu falei, fica aqui em São Bento do Sul, uma cidadezinha de 80 mil habitantes. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, ah, então eu vou ter que ficar aqui mesmo para fazer o meu lançamento de curso, mas desta vez sozinha. Então eu comecei a investir de como aprender a fazer landing page, lançamento, copy, marketing digital, quantos, algoritmo, Instagram e tá, 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 tá. Aí comecei a estudar essa área, porque das outras vezes eu contratava o lançador, que nem a Fabi falou, é muito gasto. O lançador, R$ 10.000. Por mês era 3.000 de um social media com que só posta na rede social para você, mas aí o lançador ainda tinha 30% do curso que você vende, sabe? Tipo, era um dinheiro que ia fora, parece que só você tá se esforçando, sabe? Dá uma impressão. Mas depois que eu comecei a estudar como que funciona o marketing, meu Deus, você precisa ter.
essa jovialidade, sabe? De aprender rápido, de entender É um rápido. mundo à parte, né? É um Nossa. mundo totalmente diferente. Aí eu entendi, nossa, valia mesmo aquele valor que eu paguei. Então, assim, o desafio agora é fazer aquilo que eu delegava. Olha que louca, né? Eu deleguei para fazer aquilo que eu não conseguia no lançamento e tudo. O desafio agora é colocar em prática o curso que eu fiz nesse último ano. Será que eu consigo fazer um lançamento sozinha esse ano no Japão? Será que vai dar certo? Consegue. Entende? Então eu fico com medo, aquela ansiedade, será? É Né? o desconhecido, né, Kelly? A Mas gente às os... vezes tem medo do É, desconhecido. E Exato, faz parte, né? E a gente precisa enfrentar esse medo também. exatamente. é. É aquele medo que você vai chorando. Mas E que se tu sabe que permitir tem que também, né? enfrentar, né? Se é aquele medo que tu Ah, vai chorando, mas eu tenho que fazer isso. Eu sou obrigada por ti, entendeu? Eu sou por obrigada a fazer por mim, mim. exatamente. Por quê? Não é para provar nada para ninguém, é para ti mesma que tu pode, que tu é capaz e pegar Total. todos os teus estudos desse tempo todo e fazer valer a pena. Valer a pena. A E eu parte mais gostosa é essa, quando a gente prova pra gente que a gente consegue isso e muito mais. É, Dá um Não, medinho, e mas só eu cortar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão do que a gente fez até agora. Se a gente fizer tudo isso que a gente está fazendo hoje, e se a gente parar de pensar no negativo e curtir cada segundo do que a gente está fazendo, será que esse medo ele não vai embora? é o medo tá dentro da gente. Entendeu? Porque quando eu falei, eu tô com medo pro meu amigo, ele falou assim, mas é só te colocar no avião. O que você faz? Ele não é tão simples assim. É como andar de bicicleta. Então, assim, sabe o que que a gente que, né, fica nesse mundo de desafios. Diga, Cris. acabei me interrompendo ali, perdão. Sabe o que que é interessante a gente fazer para se fortalecer também, que eu faço comigo? É às vezes me comparar comigo mesma. Tipo assim, aonde eu estava 2 anos atrás? Aonde eu estava um ano atrás? Um ano atrás, eu não estava em uma É. reunião com mulheres do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Agora eu tô. Um exemplo, mas está Aham. acontecendo, sabe? Então, assim, ó, existe coisas simples que acontecem na nossa vida que às vezes a gente nem percebe a nossa evolução. E a gente olha lá para trás, assim, gente, eu nunca vou estar lá, nunca capaz, eu não vou fazer isso. E quando tu vê, tu já está fazendo e tu se esquece que um dia tu esteve lá atrás, É, sabe? também. Então é importante a gente se comparar, ver a nossa trajetória, mas não para nos ficar, tipo, julgando, sabe? E sim se fortalecendo com a nossa trajetória, com a nossa estrada, com as nossas conquistas, com os nossos desafios. faz Que é toda a isso. diferença, toda. É? Eu posso falar até com propriedade, porque uma das coisas que eu precisei aprender era parar de me comparar com as outras pessoas e me comparar comigo mesma. Isso foi uma das maiores barreiras que eu tive que vencer. Uhum. E é libertador, eu posso dizer, é libertador, porque é isso que você falou, Cris, né? A gente aprende a redirecionar a atenção e energia para o lugar certo, que é a gente, e não o outro, porque o outro tem um outro contexto, é uma outra realidade, é uma outra É uma história. outra vivência, né? Hum. É uma pessoa Exato. que tem uma outra vivência. Exatamente. E quando a gente, que nem a Chay falou, vamos contar a vitória, aprender com os desafios e contar a vitória. Eu posso falar com muita propriedade, eu falo isso de peito aberto, cheio, porque realmente, quando você se concentra nas suas vitórias e aprende com os erros, enfim, que é natural, você tem muito mais motivo para agradecer, você consegue ver o crescimento da sua vida, você consegue ver evolução. E mais que isso, aprende a gostar do processo, né, Chay? A gente aprende a gostar do processo. Vive uma cultura onde a gente tem que ficar olhando sempre para o futuro, para o sucesso. O que que é sucesso? O sucesso é Sim, você vencer um dia após o outro e falar, verdade, uau, não é? verdade. Só que Exatamente. se você Posso não for isso, trazer, você não avança. posso trazer um outro lado, que Pode? Deve. é um lado Fabiola. Hum. É, eu nunca tive medo, nunca. Mas eu acho que por quê? Porque eu sempre precisei, desde pequena,
aí entra o que a Thaís falou, né? A gente é colocada, né? A gente é inserida. Nunca ninguém pergunta pra gente quando a gente é pequeno, ó, você quer cozinhar? Não, é você precisa cozinhar, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, nós somos pequenos, temos que estudar e estamos em casa, temos que já fazer a comida para todo mundo que vai chegar. Enfim, são várias situações aqui. Eu falo que, não sei, eu não venho de uma família de berço, eu venho de uma família humilde. Então, todo mundo tem que aprender tudo desde pequeno. Então, eu nunca tive medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de arriscar. Eu não tenho medo se vai dar certo, se vai dar errado. Eu não tenho medo é, é, se, sei lá, se o namoro vai dar certo ou errado, se o casamento vai dar certo ou errado. E tá tudo bem. Mas isso também é um bloqueio que a gente faz. Isso eu me analisando, né? Se é certo, eu não sei, mas elas que são mais quando a gente se analisa esse lado também, você fala, meu Deus do céu, a, aonde que eu tenho que puxar meu breque de mão? Porque você começa um furacão, você é um furacão. Uau! Vamos, faço, faço, faço. É meio que você derruba tudo que vem pela frente, as árvores segurar. Você pode ter o tronco que tiver na sua frente, você vai. Mas isso também não é certo, né? Então, desde ter o medo, ter esse bloqueio, mas também esse furacão também é um problema, né? É, Digamos um assim, não contraste. que um e o outro seja o problema, não sei se essa é a palavra certa, mas é um outro lado também que é difícil, assim, são poucas pessoas que eu encontro esse furacão assim, né? Eu tenho mais lado medo do que o furacão, mas é um problema igual um medo, assim, o furacão é igual um medo, coisa É a louca, mesma assim, eu quis intensidade, trazer né? porque É, gente que É eu sei que eu verdade. tenho é muita. A Paty entrou. Fabi, eu também nunca tive medo até o último ano de eu ficar aqui no Brasil, sabia? É, É 30 anos no Japão. Então, assim, é muita coisa, é né? É muita muita coisa. diferença. Quando eu peguei a minha carteira, eu tive medo de não ficar na contramão. Então, assim, várias coisas foi despertando nesse último ano, sabe? Vivendo aqui. Uma coisa é você estar ali turistando, né? No porque ela conforto, né? saiu da rotina dela, né? Ela É o saiu daquilo que conforto. era confortável. É. É Aí é confortável. Aí chega no Brasil, aí fala assim, sabe aquela bolachinha da vaquinha? O quê? Sabe essas coisas que todo mundo conhece, você não conhece, parece que você é um ET. Aí eu comecei É, realmente, sabe, é ficar com medo. vivenciar, né? É uma Vivenciar um vivenciar algo pouquinho. novo. Só que É, o que me mantém furacão é que eu sei que minha profissão transforma vidas. Então, ó, bora, 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 bora. ai, que legal. Paty Você sabe que chegou. pode ser que o meu medo, assim, escutando assim, de novo, minha cabeça é muito rápida, ela começa a pensar, pensar, pensar. Pode ser que o meu medo, por eu ser esse furacão, pode ser que o meu medo seja eu ter que parar, sabe? para, é, E se eu parar, meu E Deus, será que eu não vou agora? funcionar? e, Medo de parar. Medo de. é, É, Eu tive que parar para realmente me encontrar aqui. E é assim, assustador. Vai assustando, sabe? E depois você vai respirando e vai se adaptando. vai se é porque a encaixando, né? Vai se cobrança, encaixando. Fabiola, que você falou que você tem, eu também tive, de não poder parar.
Porque se eu parar, nada vai funcionar. E se eu parar, eu não sou eu. Aí você É, fala, quem sou eu? é, Entende? Exatamente. é, Gente, vamos mas tirar uma é. fotinha? A gente não tirou, aproveitar que a Paty entrou. É, mas a gente vai dar uns minutinhos só. Já deu 9 e pouco, mas vamos deixar a Paty falar, né? Um pouquinho, para deixar Sim, registrado. Vamos tirar uma foto antes, então. Limpando a câmera, né, gente, para não ficar com marca digital. Sorria. Ai, meu Deus, entrou uma mensagem aqui, deixa eu apagar. Aí, tirei algumas. Paty, o É. tema é: qual é o seu maior desafio vivido no seu negócio, Vivi. extensão de mim, né? É isso mesmo. Os desafios vividos e os que você passou, enfim, o que mais te marcou até hoje. Bom, desafio vivido foi a minha separação, foi o divórcio, né? Então, lógico que eu não queria, né? Na verdade, eu não queria me separar, porque também eu já tinha o meu filho, né? Então, quando eu estava com o pai do meu filho, querendo ou não, ele fez uma dívida alta no meu nome, né? E quando a gente se separou, eu me vi assim muito perdida, porque eu tinha acabado de voltar a trabalhar também, então eu não tinha nada assim guardado, né, para sobreviver, digamos, eu com meu menino. Então eu fiquei em pânico e também aquela dívida que estava no meu nome começou a vir cobranças, né? Eu estava morando em Shizuoka, né? Daí eu me separei, eu voltei para Haiti, na casa dos meus pais. E dali eu tentei me reerguer, mas foi muito desafiador, porque eu tinha que controlar minhas emoções, porque eu tinha que ser forte pelo meu filho também. Então, só que ao mesmo tempo eu via que também eu tinha, eu estava em luto, digamos, né, da Uhum. separação. Então, foi uma mistura de coisas. Não, eu tenho que ser forte. Não, mas espera, mas eu não tô tão assim, sabe? Então foi meses assim de luta, né? Em relação à dívida, levou um ano e pouco até quitar, mas graças a Deus consegui quitar, mas foi muito desafiador mesmo. Em relação ao trabalho, foi dar, fazer uma tradução de um diagnóstico de câncer. Isso foi muito desafiador, porque você é difícil, por mais que não é um familiar, né? Você tem que ter postura e ao mesmo tempo tem que saber, por mais que a frase é a mesma, o que tem que falar, né? Sobre diagnóstico, sobre outros tipos de diagnóstico que não seja câncer. Por mais que, né, a postura seja a mesma, é diferente, sabe? O peso, tudo, né? Então, quando eu tive que realmente, e foi bem no início, quando eu comecei a trabalhar no hospital, né? Que aconteceu de eu precisar dar esse diagnóstico, traduzir nesse diagnóstico. Então, foi bem desafiador. Só que aquele estava ali do meu lado, né? Aí depois ela me corrigiu, mostrou, falou de que forma seria melhor nesses casos, né? E foi aí que aos poucos eu também eu consegui ter mais confiança em mim e aí foi fluindo. É, gente, como a Paty falando, eu acho que vocês pensaram, tem um jeito certo de traduzir o diagnóstico de câncer para a pessoa, né? Tem, Hum, tem o jeito certo. E eu e ela estamos montando um curso, sabe, para os tradutores no Japão, para fazer uma boa interpretação, que tradução é uma coisa, interpretação é outra, né? Então, no hospital, quando eu trabalhei, depois a Paty entrou, de interpretar a linguagem,
Nossa, foi uma escola, assim, de empatia mesmo com o próximo e tudo mais, né? E quando ela fala do hospital, gente, vixe, daria episódio de desafios. Nossa, Muitos sim. desafios aconteceram. Tá mexendo com vidas, né? E eu Sim. refleti uma coisa aqui. Vocês já perceberam o poder que a gente dá para as palavras? Muito. Hum. Muitas vezes a gente vira o resultado do poder das palavras. Exatamente. Seja de alguém que a gente acredita e dá muita autoridade, ou até mesmo do nosso diálogo interno. Quais são as palavras que a gente está dedicando a nós mesmos dia após dia? Me Não impactou bastante isso aí, porque é uma cura, palavra pesada, né? Câncer é uma palavra pesada. Mas e se a gente olhasse o câncer como uma doença que a gente pode curar se a gente quiser? Não, no caso dela era terminal, a pessoa só tinha Eu três sei, mas meses. eu tô falando assim, é terminal, mas e se é uma oportunidade de você pensar nisso? Porque é aquilo que eu falei no começo, se cada segundo da gente a gente comemorar como se fosse o último, né? Eu acho que a É Paty que não na tá realidade, entendendo, Chay, porque ela não acompanhou o início. Aí ela tá assim, sim. É que assim, Tati, eu falei assim, que se a gente começasse a dar mais importância para cada segundo que a gente viver, o hum, jeito que a gente olhar os nossos desafios, não olhar como desafio, olhar como uma conquista, cada segundo. E aí no final você falou essa palavra que é tão impactante, né? Que a gente não, ninguém quer escutar isso, né? Na verdade, ninguém quer ter um diagnóstico desse, sim. né? Então aí Hum, eu comecei a refletir tudo aquilo que eu falei desde o começo, aí começou a encaixar, parece, né? Na minha cabeça. entendo. Sim, naquele momento a gente teve um encontro com um senhor que ele negligenciou todos os sinais que ele poderia. Que nem a Chay Hum, tá falando, né? Se ele teve esse diagnóstico, que entrou na nossa sala, na nossa frente ali, era a vez da Patrícia fazer a tradução, isso porque ele não estava fazendo tratamento, ele estava priorizando trabalhar lá no Japão sem falta, não tinha família, não era casado, era sozinho. Então, imagina a hum, vida que a pessoa estava levando para chegar nesse nível. É. sim. E eu falei assim também, Paty, se a gente fica postergando sinais que a gente não dá conta, vem a doença, né? Sim. Exatamente. Porque dar o diagnóstico quando ainda está no começo, querendo ou É não, é mais leve, uma digamos, chance, né? avançado, né? Aí você fica, sabe, nossa, meu Deus. A sua É. expressão, né? A sua Uhum, expressão que você, a hora que o médico falou, você antes, né? Tem sim. que se Só Foi que a conter, desse gente, né? choque. Aí tá, achei que né? era É, uma gripe. é, A gente tem que estar firme, né? Posso dar um exemplo? Sim. É um exemplo de sinais, né? É o que eu vivi ontem. Eu tô tão nessa turbina, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, que eu ainda não consegui encontrar uma pessoa. Eu tive que fazer as compras porque é virada de estação, né? Então eu tô entrando primavera-verão. E tudo tão corrido, e eu sou japonesa de ser, né? Então, tudo muito certinho, comprou quantas peças, já faço o cálculo lá, quanto que vai dar, porque aí eu chego no caixa, já Esses sei quanto olhos que eu vou ter. verdes japoneses. É, quanto que eu vou gastar, então eu já vou bem assim. Só que nesta loucura, vai lá, eu quero essa peça, quantidade, tal, 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 tal. Fecha para mim, eu vou para outra loja, já passo e vou pagando. Então eu fiz essa rotina. Só chegava, pagava, passava e pagava. Ontem eu tive duas ligações de duas lojas de pagamentos errados. olha, Uma de que eu paguei menos do que eu devia
mas também não é problema meu, porque quem me cobrou, cobrou errado. E de outra, que eu paguei 1.800 a mais. Então, ontem, na hora que eu escutei isso, e eu estava na sessão foto, e eu que faço foto, aí aquilo ainda não entrou na minha cabeça. Aí hoje eu parei, respirei, e eu tinha que estar às 7h30 da manhã, saí 2 horas da manhã da madrugada ontem trabalhando, 7h30 da manhã eu estava lá no Bom Retiro. Só que eu cheguei às 7h15 da manhã, lasquei meu ovo, porque eu como ovo de manhã dentro do carro, comendo ovo, eu falei, eu tenho que parar para pensar. Porque, gente, isso é um sinal. Como Uhum. que 2 lojas eu tenho 2 erros de pagamento? E eu sou uma pessoa que eu peço, conto as peças, faço o cálculo antes de ir pro caixa e eu sei um centavo que a mulher me cobra errado. Uma eu paguei errado, tudo bem, foi erro da mulher, mas se eu soubesse que estava errado, eu ia falar, e ó, o erro foi assim. É, bom, enfim, era R$ 3.000 de diferença, gente. Nossa, De erro de pagamento errado que a mulher me cobrou e outro foi 1.800 errado. Eu estava em vantagem porque eu paguei errado, mas assim, se eu tivesse focado, eu falava, não, 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 tá errado. Eu não deixo de pagar uma água, o cara não me cobra uma água, eu falo, não, 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 ó, tá aqui, ó, faltou a água. Então, assim, é um sinal, às vezes não é só a doença, né? Então, é um sinal que a gente tem que enxergar. E eu falei, não, tem que parar para verdade. respirar. Hoje eu falei, eu não ia, eu falei, eu não vou conseguir participar às 20 horas. Eu falei, não, eu vou embora, eu vou correr, eu vou embora e eu vou participar de casa, eu vou para casa. E eu vim embora. Tem lá 50 mil coisas a fazer. Mas eu falei, não, hoje eu fui embora. Mas esse espaço que a gente está criando, o ambiente que a gente está criando para poder falar sobre esses assuntos, é maravilhoso, né, Fabi, né, meninas? Porque É, amanhã a gente vai estar com um novo insight, a gente vai estar com uma nova percepção, que nem nós finalizamos a nossa conversa, vamos dizer assim, falando sobre sinais. O que o corpo fala, como que tá a nossa na verdade, mente, o que o universo te traz e você tem que sim, enxergar, né? É. né? O que que a gente não está enxergando, né? Que passa despercebido por conta dessa correria toda, né? Ô, Kelly, É, eu queria trazer a parte do diagnóstico ali que foi falado, Uhum. de um paciente ali que vocês atenderam, que o diagnóstico dele de câncer era 3 meses, né? Sim, É isso, né? E isso me fez pensar numa coisa. E o nosso diagnóstico é quanto tempo? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Sabe? Ninguém sabe. Ele lá, ele sabia que era 3 meses. E o nosso, a gente nunca sabe. Se é verdade. amanhã, se é depois. A gente não quer, óbvio, né? A gente quer viver. Mas isso traz uma reflexão para a gente não sobreviver, e sim viver, Verdade. sabe? Viver os momentos com presença. Muitas vezes, o pouco tempo que tu tem e tu colocar presença naquilo ali já faz diferença, sabe? Às Exatamente. vezes, tu colocar uma energia, o foco ali no teu trabalho, com presença, vai dar um gás diferente. Tu tá com teu filho, tu Exatamente. dá presença, mesmo que trabalhe o dia inteiro, o momento que tá com ele com presença, isso traz diferença também. Então, isso me fez pensar, sabe? E o nosso diagnóstico é quando? Então, é importante a Nossa, Cris, gente o que você viver. falou me deu assim um estalinho de uma coisa que eu conversei com a Belle outro dia, que a Belle perguntou assim, Kelly, como que funciona? Não sei qual palavra você usou, Belle. Os seus cronograma? Seus planos, né? Uhum. Algo sobre planos a gente estava falando, assim, quanto tempo assim você faz seus planos? Falei, 3 meses. Caramba. Quando você falou assim, qual é o seu. Veio isso, o seu diagnóstico, em quanto Eu tempo? escutei isso, você está gravado no YouTube, eu assisti.
É. Eu falei, é 3 meses. Eu faço plano para tudo, gente, em 3 meses. 3 meses para o campeonato, 3 meses para o Japão. Antes de 3 meses parece que eu não faço, sabe? 3 meses de plano porque eu quero realizar tal coisa. Então, esse lançamento do Japão, eu tenho prazo de 3 meses e eu tenho meta de valor, quanto que eu quero atingir. Tá tudo assim. Então, parece assim que fica. Não estado de alerta, mas assim, minhas atitudes, meu posicionamento me leva a, se eu não atingir até aquilo lá, eu vou sobreviver. Eu não tô vivendo. Eu não tô fazendo o meu máximo. Nossa, É, o que você trouxe. isso na verdade, né, cientificamente comprova. Quando tu bota uma meta, o teu cérebro vai trabalhar para isso acontecer, sabe? Olha, Claro que obviamente tu vai ter que se mover, mas só no fato de tu colocar a energia daquilo ali, os teus neurônios vão trabalhar para isso acontecer. Gente, vamos então viver intensamente, não É, sobreviver. verdade. Viver os momentos com presença. Nossa, fechou assim, maravilhoso, não maravilhoso. acredito. Uhum. Alguém quer complementar com alguma coisa? Deixar uma mensagem final aqui, Uma aquela palavra, reflexão vamos ver, assim uma palavra final impecável. cada uma. Qual é a palavra para tudo isso? Eu acho que é autocuidado, né? Autocuidado. Eu diria Nossa, eu autopermissão também ia também. falar. Eu acho que desde o começo, e que inclui aqui, é sempre o resgate. É. Ah, Resgate. resgate. Essa palavra é fantástica. Resgate. O que que você falou, Belle? Que acho que o áudio ficou junto. Eu complemento com autopermissão. Autopermissão. E você, Paty? Decisão, de decidir, definir, que é Desse... isso, né, como meta e dar o próximo. Mas praticamente eu concordo em tudo que vocês falaram. Eu só quis complementar. É que realmente tudo se É complementa uma mesmo. conexão, né? Acho Tudo tem uma Sabe? conexão. É. é. E eu, assim, tô com 3 meses agora, gente. Então, assim, a palavra é 3 meses. Imagine daqui 3 meses como nós vamos estar. Verdade. Vamos marcar essa data de hoje. Marcar. A gente pode até fazer uma carta, né? Pra gente mesmo, né? Vamos Boa. fazer esse desafio, escrever uma cartinha para É, nós mesmos daqui 3 meses? é, E o convite para quem estiver assistindo a gente também, que acompanhou toda a conversa, falar, opa, vou acompanhar as meninas nisso, vou fazer a minha cartinha. Vai que, né? A pessoa está assistindo, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas aí ela faz a cartinha dela dos 3 meses para ela poder se basear depois. Olha que legal. Perfeito. Boa E é ideia, Bárbara. indicado fazer por escrito. Então, eu Sim, vou por isso. fazer minha cartinha no meu caderno e eu vou mandar uma fotinha ali no grupo para vocês, hein? Então, tá. Combinado. Até o É, não é tão fácil, né? É um desafio também. É é um um desafio. desafio, é um desafio. É. Porque se a gente não for desafiada, pelo que eu tô vendo aqui, nós somos mulheres bem desafiadas. Como adoramos um desafio, né? Não podemos ver um desafio que a gente já quer passar. É, Então tá bom, É, menina. na verdade, são vários desafios, eu acho, porque isso vai de o momento de cada uma, né? Uhum. Igual a Kelly tem o desafio dela, que ela já tem um objetivo, um desafio que ela já é focada, é aquilo, é aquele desafio. Por exemplo, o meu desafio, vocês falando aqui, a cabeça aqui tão rápido parou. É, a sua nova porque o coleção, meu a sua nova desafio está coleção. tão. Então, mas a minha nova consigo
traçar ela. Pro Mas o meu problema tá tão grande, pontual agora, que tá que, assim, ó. nossa, na hora que vocês falaram assim, daqui 3 meses, minha cabeça bugou assim, ó, parou. Engraçado, verdade? É assim, fazer o que Porque eu tenho um precisa ser feito desafio grande, hoje. eu tenho um desafio grande que acaba daqui 2 meses, e o que eu estou trabalhando muito para ele, é a minha virada de chave, que eu estou trocando o meu site. Então, eu comecei minha vida toda do zero. Eu comecei ela em 8 meses atrás e agora eu tive meio que parar e recomeçar, só que com o carro andando. A roda tem que trocar com o carro andando. E essa virada de chave é daqui 2 meses. Por isso que eu estou indo dormir 1, 2 horas da manhã, porque eu tenho que alimentar toda a equipe da parte do novo Marketing. site. Então, fora tudo que está acontecendo, né? Então, eu tenho esse grande desafio que é 2 meses. Aí, quando você me falou em 3 meses, eu falei, meu Deus, qual é o outro que eu vou encaixar aqui? Tem tanta coisa. É a Ô, conclusão Fábio, dos 2 meses. É, no terceiro mês, tu respira e descansa. É, se Esse é o foco, Deus o objetivo. quiser, se Deus quiser. É, meu foco então tá menor, tá bom. Ufa, É, o começou a seu já fluir. vai ter passado. Tomar uma água Já, de coco, já funcionou relaxar. aqui, ó. Já vou conseguir escrever minha cartinha. Tá bom. Pronto. Se não tivesse Pronto. concluído, você não iria dormir hoje. Gente, eu não ia dormir, juro por Deus. Carta, carta. Não, mas é verdade, É, às Que vezes ele a gente só levou um precisa, alívio. às vezes a gente não, precisa só porque. desse alívio, sabe? É, foi bom, Cris, ainda bem. Que bom. Gente, mas vou falar, adorei a Cris nova aqui, que participou Ah, eu com a amei vocês gente. Eu também. falei que foi muito interessante, traz novas ideias também, porque ela tem já, na profissão está no sangue, né? A cabeça já gira para um outro lado ali, outro caminho que vai também abrindo uma outra direção. Muito legal, gostei muito, Cris. Venha sempre, por a favor. Ah, Cris tinha, obrigada. a Cris tinha me Eu vou mandado a pegar seu foto da WhatsApp, Cris, né? É, eu É, vou passar. consultoria. Já vamos fazer nossos negócios expandirem, né? Ai, ah, gente, sim. eu tenho várias ideias, eu e a Belle. Nossa, eu e aquele Ó, gente. Ai, ai, ai. então, Logo mais, vocês me Ele não vai contam, então, dormir porque se hoje. vocês me contar, a gente vai colocar tudo ali no Entre Sócias. Vocês, nossa, Assim, gente, ó. Calma, Fabi, você vai dormir, tá? Fica calma. tranquila. Vamos aos poucos, Não, vamos agora eu já sei à escrever minha realidade. cartinha. Agora eu vou dormir bem. Mas a gente tá vislumbrando É. muita coisa pro Entre Sócias. Gente, aqui é. Bom, vocês conhecem a Kelly, né? E vocês já estão conhecendo aqui aos pouquinhos. A gente veio e a gente não satisfaz de decolar sozinho, a gente quer decolar todo mundo junto. Sim, imagine, você tem um negócio, imagine uma parceira sócia, agentes de negócio ai, que top. do Gente, bastidor. eu só tô pelo encontro presencial agora.